Obrigado, Nelson. Queria chamar aqui os outros palestrantes para a gente fazer um painel final, Rosemarie, Fábio, chamar o Fernando Moura para participar com a gente. E começar passando a palavra para o Fernando, pedir para o Fernando fazer uma colocação sobre essa parte da tarde. Hoje de manhã eu acordei com uma preocupação, pensando no nosso final de tarde, ontem, aquela minha palestra. Depois daquela palestra alto astral do meu xará Fernando Honorato, do Bradesco, mostrando céu de brigadeiro para o Brasil, mostrando todas as boas perspectivas econômicas que nós temos para o Brasil, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu acho que com aquela palestra sobre ética nas compras, eu joguei um balde de água fria num monte de sonho dos jovens que estavam presentes. E comecei a ficar preocupado. Gente, isso tem saída, isso tem caminho, mas não é um caminho rápido, não é um caminho fácil, mas eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês como se sai disso. Nós temos, a nossa democracia está, felizmente, em aperfeiçoamento. Nós precisamos de entender que o progresso que nós estamos fazendo no nosso sistema democrático, ele não necessariamente vai ser só com passos para adiante. Eu costumo dizer que se nós caminhamos, se damos 2 passos para adiante e recuamos um, na verdade, nós avançamos. Então, para que a nossa democracia seja aperfeiçoada, certamente nós temos que melhorar os atores, os nossos políticos. E como é que nós melhoramos os nossos políticos? A forma que nós temos para isso é o nosso voto. É aí que está o nosso poder. Falamos ontem sobre a lei da ficha limpa, que certamente vai dar uma contribuição, mas é realmente no poder de voto e no esclarecimento, no entendimento das questões que nós temos no Brasil, que nós vamos transformar esse voto num fator mais consciente. Se falava ontem que para sustentar esse progresso brasileiro, nós precisamos criar mão de obra qualificada. Nós temos aí uma perspectiva, uma ameaça de um apagão de mão de obra. Isso não é apenas uma frase de efeito, isso é uma realidade. Vocês ouviram ontem alguém dizer que a quantidade de vistos para trabalhar no Brasil está aumentando exponencialmente. Porque todos esses países que estão em crise, eles estão, especialmente de idioma espanhol, português, etc., eles estão vindo para o Brasil, que é hoje um país de oportunidades. Então, quando a gente fala de capacitação, nós estamos falando apenas de ensinar a fazer melhor aquilo que o indivíduo deve estar fazendo. Só que o buraco é um pouco mais embaixo. Não é capacitação que nós estamos precisando, gente. Claro que também capacitação. Nós estamos precisando, gente, de educação. Educação no sentido mais amplo. Nós estamos precisando de educação, aquela que deixou para trás, que abandonou o ensino da cidadania, do civismo. Se nós, os jovens principalmente, se não se informarem, não lerem jornal, se não se interessarem nas questões políticas, nós certamente não teremos qualidade de voto. Eu sei de muitos jovens que nesta última eleição, por desencanto, a gente até entende isso, por desencanto, disse, eu não vou votar em ninguém. Olha, é melhor que se informe, porque é isso que vai realmente transformar o Brasil e mudar aquele quadro que a Transparência Internacional estava mostrando. A saída é por aí, e eu espero que com essas rápidas palavras eu tenha, talvez, preenchido um espaço que não ficou claro na minha apresentação no final do dia de ontem, que eu não quis massacrar muito mais vocês, um tema chato, indelicado, indigesto, mas fica aqui uma tentativa de cobrir esse espaço. Obrigado, estou pronto para qualquer outras perguntas, como os demais palestrantes, e eu espero que vocês façam uso dessa oportunidade. Obrigado. Bom, eu vou começar aqui, eu tenho uma pergunta para o Fábio. Na sua experiência, tanto na parte tributária, na área de finanças, quanto na área de compras,
quais são geralmente as oportunidades que o comprador deixa passar no dia a dia dele com relação a tributos? Né? Onde é que a gente tem mais, na sua visão, essa oportunidade? Bom, acho que é mais na experiência do dia a dia. O Fernando acabou de cantar uma bola aqui, que é a gente ler jornal, né? Parece que uma coisa, eu tenho que ler o quê no jornal? A parte de política, de economia, do cinema, e, né, o horóscopo. Cada um escolhe a sua parte. Mas tem algumas partes chatas, como também disse o Fernando, e sempre lá no valor econômico, por exemplo, tem uma parte de legislação. Outro dia dizia, a transferência de máquinas, equipamentos de uma fábrica para outra, e é um caso que estava há 10 anos no Supremo Tribunal Federal, da IBM de São Paulo para o Rio, não deve se pagar ICMS. Então, uma coisa batida, eu fui lá, fiscal, você está vendo isso aqui? Quer dizer que se a gente mandar trazer de São Paulo, não vai pagar? Você está sabendo disso? Não estou sabendo, vamos ver. A própria lei do bem, que eu mostrei para vocês, um pouco nós de compras que levamos à nossa área tributária. Então, nas minhas experiências, pode ser só ler o jornal e ver uma notícia e ver como nos impacta, como o fim da CPMF, etc., mas também ir lá bater na porta do tributário, porque eles têm muita coisa para fazer. Tem que atender auditor externo, interno, a Receita Federal, o auditor do Estado, ou fazer livro fiscal, agora fazer tudo, ter nota fiscal eletrônica. Trabalho eles têm. Mas, quando a gente bate na porta e fala, o que tem aí para mim? Eu não estou entendendo, eu estou querendo importar isso aqui da Polônia. Como que eu faço? Qual o problema? Tem um ex-tarifário aí que a gente pode lutar para conseguir. Então, estar bem informado, tentar se informar. 2, ir lá, bater na porta do fiscal, porque eles não vão bater na nossa porta, é difícil. Eles também têm essa atitude um pouco eu tenho já trabalho demais, mas o comprador, sim, eu acho que vale a pena ir lá bater na porta. Olha, eu tenho uma dúvida aqui sobre esse IPI de máquinas, sobre essa lei nova da lei do bem, sobre se eu vou fazer comercialização, como que faz. Então, a gente que compra peça, para-choque para pôr no carro, eu não pago imposto nenhum, ou microcrédito e tudo. Mas quando eu ponho para-choque para vender na minha concessionária, aí a gente vai pagar impostos. Como que a gente pode otimizar? Então, minha experiência no dia a dia é um pouco estar bem informado e 2, ir lá bater na porta do fiscal para saber o que está acontecendo, se mudou a legislação, o que pode impactar a gente, decompor essa cadeia e ir lá bater na porta. Olha, eu compro esse serviço, você sabe alguma forma melhor que a gente possa se aproveitar, que a gente possa ter uma porta de oportunidade. Se eu entendi bem, resumindo o que você falou, é que o comprador anda mal informado sobre tributo, tem que se informar melhor. Acho que o comprador, eu trabalho com muitos engenheiros, então era um pouco o financeiro do engenheiro, dos engenheiros. Então, às vezes, o comprador tem a formação dele. Ele é um especialista em produto químico, fez pós-graduação em química, ele não tem o dever, a obrigação de entender sobre PIS/COFINS. Ele é um engenheiro com essa formação. Então, ele tem que se formar. E aí, já fiz muitos cursos internos para formar meus compradores, como chamei meu fiscal para quando tem mudanças fiscais fortes. Ele tem que se formar, porque ele não é obrigado a ter aquela formação tributária, como o fiscal também não conhece a área de compras. Então, ele acha que funciona assim, às vezes manda aquele e-mail jurídico que você lê, que você fala, espera aí, vou pegar um café e começar a ler de novo para ver se eu entendo. E o comprador não tem essa obrigação de saber, mas ele tem que se informar, tem que ir atrás, e compete a gente estar ajudando o comprador no dia a dia, ou ele mesmo se ajudando, se informando e formando. Obrigado. Pessoal, está aberto aí para perguntas. Se alguém quiser direcionar alguma pergunta aqui para o grupo. Boa tarde, sou Val, da Mil. Minha pergunta é para o Nelson,
estava até conversando hoje mais cedo sobre o assunto, com relação aos indicadores, né? Como você bem disse, na pesquisa que vocês fizeram, tinha bastante divergência na forma de medição. Então, a minha pergunta é se existe alguma pretensão do SEBEC em indicar a identidade desses indicadores para a gente possa passar a se comparar banana com banana e não mais banana com laranja. Bem, o que eu estou colocando é que, com o passar dos anos, a convergência está aumentando. A divergência era muito maior do que existe hoje. Por outro lado, o que acontece é que cada empresa tem a sua forma de medir. Nós sugerimos uma forma específica, bem possível, porque eu diria para vocês que, considerando o conceito de responsabilidade social, ambiental, financeiro, dá para a gente indicar quais seriam os indicadores mais razoáveis e também indicar uma fórmula. Agora, isso não é perfeito. Eu diria para você que eu acho que isso vai levar... Nós vamos ter uma pesquisa agora em 2011, que nós vamos tocar indicadores de novo, mas ela vai estar com um foco diferente das anteriores. Eu solicito até a todos que participem, que é muito importante em desenvolver isso. Eu diria que nós vamos levar uns 3, 4 anos ainda para ter uma convergência mais global sobre isso. Se eu tentasse fazer isso hoje, não seria único. Por exemplo, indicador lá de logística OTIF. Eu teria 3 formas de fazê-lo. Por quê? Porque algumas formas não iam bater de acordo com a estratégia de algumas empresas e elas não iam utilizar. Então, eu não teria como unificar esses indicadores nesse momento. Um exemplo excelente que eu tenho disso é a redução de preços. Tem empresa que mede contra orçamento, porque a visão é financeira e diz o seguinte: eu fiz um orçamento, se ele está certo ou está errado, tanto faz. Se você comprar por menos é bom, se você comprar por mais é ruim. É muito pragmatismo, mas aquela empresa tem uma visão muito clara que tem que ser desse jeito e que compras deve estimular a ter um orçamento de melhor qualidade e participar do processo. Eu não tenho como convencer essa empresa que isso não é uma prática razoável, entende? Então, daqui 3, 4 anos eu acho que nós vamos chegar onde você falou, mas com ressalvas. Nós vamos ter os indicadores e variações deles, porque senão simplesmente algumas empresas não vão usar. Ok? Respondeu? O que acontece também é o ramo, o mercado que cada empresa atua, que a gente chama de peer group. Então, de repente, um indicador que para uma empresa do ramo de mineração é bom, talvez não seja bom para uma de telecom ou industrial. Então, adaptar a realidade de cada empresa é difícil. Então, a gente teria que ter uma mesma taxonomia, que é um nome bonito que se dá para esse tipo de medição, né, como que a empresa mede. Então, primeiro, você tem que ter a mesma taxonomia para medir todos os indicadores e depois medir os indicadores por grupo de mercado, né, para pegar empresas do mesmo nicho. É algo que a gente quer chegar para fazer, mas para você ter ideia, poucas empresas no mundo têm isso de forma robusta para fazer e entregar. Há pouco tempo a gente esteve pesquisando isso na Vale e a gente encontrou uma empresa que faz isso no mundo todo e faz muito bem, é respeitada, que é a Hackett Group. Só que eles cobram um valor altíssimo, porque eles fazem isso com várias empresas do mundo, mas vão lá, adaptam os seus indicadores para a taxonomia deles. E com a taxonomia deles, eles já mediram várias outras grandes empresas do mundo do seu setor, e aí sim eles comparam o seu indicador com o indicador daquelas outras empresas e dizem se você tem um desempenho mais ou menos, bom, ruim ou excelente, né? Te colocam lá num quadrante. Isso é algo que, sim, claro, a gente quer chegar pelo menos para compras, para suprimentos, de repente começar com 1, 2 ou 3, mas para isso a gente vai precisar de massa crítica e vai ter que fazer isso de forma setorial, né? Mas está começando com as pesquisas. Eu tenho uma pergunta para a Rose. Na realidade, como que você imagina o reflexo dessa legislação na área de compras? Assim, a gente tem se perguntado muito lá na Vale sobre como que a gente pode trazer conceitos, né, de meio ambiente, sustentabilidade para o processo de compras e como que a gente pode traduzir isso depois também, até para a companhia divulgar nos reportes que ela faz relacionados a meio ambiente, enfim, com órgãos internacionais. Eu queria saber, assim, você deu um overview da legislação, né? Eu queria entender um pouquinho como que você imagina o impacto disso nas áreas de compra, como que a gente poderia trabalhar essa questão.
Eu tenho uma tese que é a seguinte: a sustentabilidade começa na área de compras. Porque a partir do momento que você, como comprador, começa a provocar nos seus fornecedores e na cadeia como um todo posturas ambientalmente adequadas, atendendo todo o preposto do triple bottom line, o que você vai provocar? Você vai provocar com que esses seus fornecedores comecem a implantar isso, a exigir isso da cadeia de suprimentos deles. E isso acaba fechando o ciclo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o comprador hoje ele é responsável pelo crescimento da sustentabilidade, eu acho que no mundo. As áreas de compras, hoje, elas são responsáveis pelo abastecimento da empresa como um todo. Como é que essa legislação ela vai impactar para os compradores? Hoje não é só você... Porque existem determinadas empresas onde a obrigatoriedade do comprador acaba quando ele coloca o pedido. Tem outras empresas que a responsabilidade do comprador acaba quando o material entra na empresa. A partir desse momento, a responsabilidade do comprador vai até o fim, a hora que aquilo vira resíduo. Porque você foi o responsável de ter efetuado uma compra de um material ou de um produto que pode não ser ambientalmente adequado. Então, nesse momento, quando eu coloquei para vocês o ciclo de vida do produto, né, a análise do ciclo de vida do produto, talvez nós, como compradores, tenhamos que ter uma postura um pouco mais proativa para poder olhar aonde que é o fim daquilo que eu estou comprando. Hoje, muitos experts na área de compras dizem que preço não é mais importante. O Léo falou isso, Marcos Saraiva colocou isso numa das reuniões. Marcos é um grande amigo. Preço não é mais importante. De onde é que vai vir o resultado que o comprador ele pode prestar para a área de compras? Da criação de valor. E eu acho que você ser responsável pelo produto do começo, da hora que ele começa a ser produzido até a hora que ele morre, ou a hora que ele vai começar a ser reciclado, a hora que ele vai virar de novo no processo, é responsabilidade do comprador. Isso vira dinheiro para a empresa. A Light tem um exemplo magnífico, que é o projeto Desperdício Zero, que foi implementado ano passado. O Nelson comentou que foi um projeto de um fornecedor que foi trazido de Minas Gerais, e hoje ele é o responsável pela destinação de todos os resíduos da empresa. Mas eu diria para você que nós temos que nos abstrair, às vezes, um pouco, né? Vocês usaram aqui no Congresso sair da caixa. Eu gosto de usar assim, eu estou olhando o aquário de fora do aquário, porque quando eu estou dentro dele, eu só sei o caminho que os peixinhos fazem. Na hora que eu estou fora, eu vejo o que é possível fazer. E nesse caso da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, muita coisa vai sobrar para nós. Eu sei que está todo mundo assoberbado de trabalho. Os compradores não têm tempo de ir lá no tributário, não têm tempo de ir no fiscal. As exigências elas se tornam cada vez maiores, né? Já estão falando no super buyer. Eu falo que é o magic buyer, é o holy buyer, porque daqui a pouco nós vamos precisar começar a fazer milagres, porque são muitas as atribuições. Mas, dependendo da maneira como essa lei for regulamentada, os reflexos vão ser percebidos instantaneamente para nós, compradores. Tá? Não sei se alguém aqui quer fazer uma consideração final sobre o evento. Nelson, Rosmarie. Assim, queria agradecer a todos, agradecer os patrocinadores que ajudaram a gente a fazer isso, que acreditaram. Agradecer aos participantes. Muita coisa a gente disse aqui, é claro, acho que nunca a Compras vai abandonar os principais indicadores, mas eu entendo que esses agora já são o default, né? Esse a gente tem que entregar saving, tem que entregar, né,
um preço correto para aquele item, tem que entregar lead time, tem que entregar produtividade, não adianta. Mas as outras coisas vão ser aquilo que vão definir, né, a sustentabilidade, a inovação, tudo isso que a gente conversou, pensar fora da caixa. Isso vai definir, vai diferenciar um do outro. Aquele que é regular, que entrega só o que é necessitado, mas daquele que vai além.